E se eu te disser que Jesus fracassou na missão mais importante da sua vida? Calma! Antes de fechar o vídeo ou me cancelar nos comentários, deixa eu explicar uma coisa que vai virar sua cabeça do avesso. Durante 2000 anos, bilhões de pessoas acreditaram que Jesus veio como o Messias prometido. Mas aqui está o plot twist, que ninguém quer admitir. Ele não cumpriu nenhuma das principais profecias messiânicas do judaísmo. Saca só os fatos. O Messias deveria reunificar as 12 tribos de Israel. Não aconteceu. Deveria reconstruir o terceiro templo em Jerusalém. Até hoje não existe. Deveria trazer paz mundial e acabar com todas as guerras. Olha o mundo aí fora. Deveria estabelecer o reino de Deus na terra de forma literal e política. Zero evidências disso. Os rabinos de 30 depois de Cristo tinham uma lista bem específica do que esperavam. Um líder militar que expulsasse os romanos, um rei davídico que restaurasse o trono de Israel, alguém que fizesse os gentios reconhecerem o Deus único. Jesus fez exatamente o oposto. Em vez de coroar, foi crucificado. Em vez de libertar politicamente, falou de um reino espiritual. Em vez de expulsar invasores, disse para dar a outra face. Mas aqui vem a reviravolta insana. Talvez o fracasso de Jesus tenha sido exatamente o ponto. Talvez ele nunca quis ser o Messias que todo mundo esperava. E se a verdadeira revolução não era política, mas consciencial? E se ele sabia desde o início que viria para quebrar expectativas, não para atendê-las? Porque enquanto o povo gritava por um libertador que trouxesse espadas, ele apareceu falando de amor. Enquanto esperavam um conquistador de territórios, ele conquistou corações. Enquanto queriam um Messias que destruísse inimigos, ele transformou inimigos em seguidores. A pergunta que ninguém faz é: e se Jesus ter falhado como Messias tradicional, foi exatamente o que tornou sua mensagem imortal? Fica comigo que vou mostrar como essa derrota se transformou na vitória mais estratégica da história humana. Aqui está onde a história fica interessante de verdade. Enquanto Jesus fracassava como Messias judeu, ele estava secretamente se tornando algo muito maior, um arquétipo universal que atravessaria todas as culturas do planeta. Olha só como isso funcionou na prática. No Espiritismo de Allan Kardec, em 1857, Jesus virou o espírito mais evoluído que já encarnou na Terra. Não como Deus, mas como exemplo máximo de evolução moral. Kardec pegou os ensinamentos éticos de Jesus e transformou em manual prático de desenvolvimento espiritual. Genial, né? Na Umbanda brasileira, Jesus se tornou energia de luz que trabalha junto com entidades africanas e indígenas. Ele não é mais o judeu de Nazaré, é força cósmica que protege e guia. Um sincretismo que funcionou porque a essência permaneceu. Servir, proteger, elevar. No candomblé, rolou algo ainda mais surpreendente. Jesus se sincretizou com Oxalá, o orixá da criação, justiça e harmonia. Imagina só, o carpinteiro de Nazaré virando divindade africana cultuada em terreiros do Brasil. Isso é expansão de marca universal. O livro de Urântia de 1955 levou essa universalidade ao extremo cósmico. Lá, Jesus é Miguel de Nebadon, um filho criador que veio fazer sua 7ª encarnação na Terra. Não veio salvar só os humanos, mas demonstrar como funciona o amor divino em escala galáctica. Até nas filosofias Nova Era, Jesus virou mestre ascensionado, um ser iluminado que guia a evolução consciencial da humanidade, sem dogmas, sem igreja, só pura transformação interior. Sacou o padrão? Cada cultura pegou Jesus e adaptou às suas necessidades espirituais, mantendo sempre o núcleo: amor incondicional, serviço ao próximo, transformação pessoal. Ele deixou de ser propriedade de uma religião específica para se tornar patrimônio universal da humanidade. Isso me faz pensar: será que Jesus planejou isso desde o início? Será que ele sabia que falhar,
como Messias judeu, o transformaria no mestre universal que inspira budistas, umbandistas, espíritas e até ateus em busca de ética? Agora vem a parte que vai explodir sua mente. Jesus não veio estabelecer um reino físico porque descobriu algo muito mais poderoso: o reino que existe dentro de cada pessoa. Pensa comigo, enquanto todos esperavam que ele conquistasse Jerusalém com exércitos, Jesus disse: "O reino dos céus está dentro de vós", em Lucas 17:21. Enquanto aguardavam coroação no templo, ele falou: "Meu reino não é deste mundo", em João 18:36. Cara, estava literalmente anunciando uma revolução completamente diferente. E sabe qual foi o resultado prático disso? Em vez de libertar apenas Israel por algumas décadas, seus ensinamentos libertaram consciências por milênios. Em vez de derrotar os romanos temporariamente, derrotou sistemas de opressão mental que duravam séculos. Escravidão, autoritarismo, preconceito, tudo começou a ruir, onde seus princípios se espalharam. Olha os números insanos. Hoje existem 2,4 bilhões de pessoas que se identificam como cristãs. Mas muito além disso, princípios como amar o próximo como a ti mesmo influenciaram Gandhi, que era hindu, Martin Luther King Jr., que era protestante, Madre Teresa, que era católica, e até líderes seculares de direitos humanos. A estratégia foi brilhante. Em vez de criar um império territorial que um dia cairia, ele plantou sementes de transformação pessoal que se reproduzem sozinhas. Cada pessoa que pratica perdão, compaixão ou serviço desinteressado está expandindo esse reino interior, sem precisar de exércitos, templos ou estruturas políticas. Isso explica por que Jesus funciona tanto em uma favela do Rio, quanto em um mosteiro tibetano, tanto em um hospital de Paris, quanto em uma aldeia africana. Porque a revolução não depende de geografia, cultura ou religião oficial. Depende só da decisão individual, de escolher o amor em vez do medo, o serviço em vez do egoísmo. Aqui está o plot twist final. Jesus não fracassou como Messias. Ele redefiniu completamente o que significa ser Messias. Em vez de libertar um povo, libertou a humanidade inteira da prisão mental que nos mantém separados, competitivos e infelizes. Então, depois de tudo isso, qual é a real sobre Jesus? Ele é ou não é o Messias? A resposta vai depender da sua definição de Messias. Se você espera um líder político que vai aparecer com exércitos celestiais para estabelecer um governo mundial teocrático, então não. Jesus não é seu cara. Ele teve 33 anos para fazer isso e escolheu ser executado como criminoso comum. Mas se Messias significa aquele que liberta, então Jesus é o maior libertador da história humana. Só que em vez de quebrar correntes de ferro, ele quebrou correntes mentais. Em vez de derrubar muros de pedra, derrubou muros entre corações. Em vez de conquistar territórios, conquistou a dimensão mais difícil de todas, o interior humano. Aqui está o que realmente importa. Independente do que você acredita sobre sua divindade, messianidade ou ressurreição, os ensinamentos práticos de Jesus continuam funcionando 2000 anos depois. Perdão liberta quem perdoa. Amor dissolve barreiras. Serviço gera propósito. Compaixão cura traumas. Esses princípios não dependem de fé religiosa para funcionar. São tecnologias emocionais universais. Por isso, Jesus inspira tanto cristãos devotos quanto budistas praticantes, tanto espíritas estudiosos quanto ateus humanitários. O verdadeiro milagre não foram as curas ou multiplicações que ele supostamente fez. O milagre é que um judeu pobre do século I ainda consegue transformar vidas no século XXI. Que seus ensinamentos sobre amar inimigos ainda derrotam discursos de ódio. Que sua mensagem de perdão ainda liberta pessoas de prisões emocionais. Talvez o Messias, que a humanidade realmente precisava,
não fosse alguém que resolvesse nossos problemas externos, mas alguém que nos ensinasse a resolver nossos problemas internos. Porque no final das contas, guerras começam em corações, antes de chegarem aos campos de batalha. Paz mundial começa com paz interior. E aí, depois de tudo isso, você ainda acha que Jesus fracassou na missão? Ou será que ele cumpriu exatamente o que veio fazer? Plantar uma revolução silenciosa que ainda está transformando o mundo, uma consciência de cada vez? Você já sentiu essa transformação interior na sua própria vida? Comenta aí embaixo.